Oi galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula de matemática, sétimo ano. Vamos fazer a correção da atividade que ficou na aula passada, né? De algumas dessas atividades, né? Conforme o tempo, eu posso fazer até mais de um exercício. Eu não vou prometer porque são exercícios que levam mais tempo. Mas sem problema nenhum, vocês sabem que vão ter todos eles no gabarito depois postado para vocês. Tá? Nessa aula de hoje eu vou deixar uma tarefinha para vocês, também do livro de Bem, da página 215 até 218. Ah, é muita página, mas olha só, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercícios. Lembrando que o exercício número 7, ele começa na página 215 e vai até a página 218. Então, isso não quer dizer que são 3, 4, 5 páginas. Não, porque o exercício ele começa numa página e vai para outra. Porque eu tenho um texto maior, então ele leva mais tempo para você estar lendo. Só uma questão de leitura. Esses exercícios em si são exercícios que vocês vão precisar ler bastante. Porque ele vai trabalhar a questão da média aritmética e média ponderada. Foi que é o nosso assunto das últimas aulas. Tá? Então, a nossa aula de número 31... professor Zé Dailton, e nós vamos estar corrigindo da aula passada, que era da página 214 até 215. Eu vou começar a fazer com vocês o exercício número 5, por quê? Até o momento nós não fizemos nenhum de média ponderada, e esse aqui vai pedir média ponderada. Lembra que eu falei que média ponderada a gente vai chamar de M barrinha, certo? E média aritmética a gente vai chamar de M. Ok? Então vamos lá, no exercício, vocês observam que hoje eu estou lendo através do meu livro digital aqui no celular, tá? Então o exercício está lá assim: certa instituição realizou em seu processo seletivo avaliações com pesos diferentes, conforme a área de atuação do curso. Observe o peso de cada avaliação e a nota de 3 candidatos ao ingresso da instituição. Você já percebe que ele começa a falar de peso, então peso a gente sabe que vai ter aonde? Em médias ponderadas, né? Então vamos lá, no exercício ele diz isso, então vamos para o exercício. Ele deu a tabelinha lá para vocês, vocês devem ter visto no livro de vocês. Nessa tabelinha estava a avaliação, conhecimento específico, conhecimentos gerais, prática de laboratório na área. Aí estava lá, peso. Para conhecimento específico, 5, notas dos candidatos número 1, candidato 2, candidato 3. Peso 5 na conhecimento específico, candidato 1 tirou 8, candidato 2 tirou 9, candidato 3 tirou 7,5. Aí conhecimentos gerais, peso 3. Candidato número 1 tirou 5,5, candidato número 2 tirou 6,5 e candidato 3 tirou 6. E aí nós temos a prática de laboratório na área, que o peso é 2, candidato 1 tirou 9, candidato 2 7,5, candidato 3 8. Aí ele diz assim: de acordo com as informações, responda qual é a média de cada candidato, tá? Então vamos lá, se ele quer a média de cada candidato, professor, essa média é aritmética? Não, essa média nós falamos que é ponderada. Então, no exercício 5, letra A, nós vamos responder assim: média ponderada. Média ponderada, candidato 1. Vou chamar de 1 o candidato 1, tá? Então, vamos fazer aqui. Média ponderada, candidato 1. Então, a média ponderada, candidato 1, eu vou precisar das suas notas, né? Então, ele coloca lá para vocês o peso e a nota. Então, o peso é 5, né? A nota do candidato 1 em conhecimento específico foi 8, então é 5 vezes 8, né? Aí depois nós temos lá conhecimentos gerais, nós temos o peso é 3, a nota do candidato 1 foi 5,5, eita, quase 5,5, e depois nós temos a média do candidato 1, que foi 9 em laboratório, mas o peso era 2, então 2 vezes 9. Então agora nós vamos fazer o que? Nós falamos que na média ponderada seria a multiplicação do peso, né, pelo valor e dividir pela soma dos pesos. Então aqui embaixo eu vou colocar a soma dos pesos: 5 mais 3 mais 2. E aí a gente vai fazer essa continha agora. Então, ó, 5 vezes 8, 40, mais 3 vezes 5,5 vai ser 3 vezes 5, 15, 5 vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16, 16,5, mais 2 vezes 9, que vai dar 18. Então, tendo essas médias, nós vamos dividir por 5, 3, 8 e 2, 10. Dividir por 10.
Então eu vou ter agora 56, 68, 74, 74,5. 74,5 dividido por 10. Fazendo essa divisão, 74,5 por 10, nós vamos achar o valor 7,45. Então essa é a média desse candidato 1. Vamos ver a média do candidato 2, também da mesma forma. Vamos precisar das notas e dos pesos do candidato 2. Então lá na nota dele, ele teve nota 9 no peso 1, que seria no caso do conhecimento específico, que é 5, então 5 vezes 9, mais, depois ele teve nota 6,5, que é o conhecimentos gerais, então 3 vezes 6,5, mais a nota dele foi 7,5 no laboratório, então mais 2 vezes 7,5 laboratório, somando 5 mais 3 mais 2. Então a média ponderada dele vai ser 5 vezes 9, 45. 45, vamos somar com 3 vezes 6,5, vai dar 3 vezes 5, 15, 5 vai 1, 18 e 1, 19, 19,5. 3 vezes 5, 15, 5 vai 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Aí mais 2 vezes 7,5, que vai dar 15, né? 7,5 mais 7,5, 15. Dividido por 10, que é a soma dos nossos valores dados lá. Então nós temos que a média ponderada desse candidato vai ser igual à soma disso aqui. Vamos pegar lá. 45 com mais 15 dá 60. 60 com mais 19,5 vai dar 79,5. 79,5. Nós vamos dividir ele por 10. Dividido por 10, que vai dar 7,95. Agora nós vamos fazer a média ponderada do candidato 3, que ele queria as 3 médias dos candidatos. Média ponderada do candidato 3. O professor esqueceu da barrinha, como que eu vou saber que é média ponderada? Porque você falou que toda vez na média ponderada tem que colocar a barrinha. Na média aritmética só coloca o M. Então vamos lá, média ponderada do candidato 3. Ele tirou 7,5 na primeira prova, então vamos pegar lá. 3 vezes 7,5, mais. Aí ele tirou 6 na segunda prova. Ah, perdão, a média aqui no primeiro, a específica é 5, né, o peso dela. Então é 5 vezes 7,5, mais 3 vezes, que agora é conhecimentos gerais, que é o peso é menor. 3 vezes 6, que foi a nota que ele tirou, mais a última nota dele, que foi 8, que foi 2 vezes 8, que é o peso dessa última avaliação. Tudo isso dividido por 5, mais 3, mais 2, como nós já falamos anteriormente. Então a média ponderada 3, do candidato 3, vai ser igual 5 vezes 7,5. Então vamos lá, 5 vezes 5, 25, 5 com 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. Então deu 37,5. Mais 3 vezes 6, que vai dar 18. Mais 2 vezes 8, que vai dar 16. Então, somando aqui, vamos pegar tudo isso por 10. 16 com 18 vai dar 28, 34. 34 com mais 30 dá 64, 71. 64 com mais 7,5 vai dar 61,5, né? Então nós vamos ter aqui média 71,5. 71,5 é a média dele. 71,5 dividido por 10, nós vamos achar a média aqui, ó, 7,15. Então a média ponderada dele é 7,15. Bom, esse seria o exercício número 1. Certo? Ou letra A. Depois ele pede, além da letra A, ele pede a letra B também, né? Na letra B, ele pergunta: qual candidato obteve a maior média? Então vamos lá. Então, letra B, ele pergunta maior média. Então, maior média foi do candidato
candidato 7,45, 7,95 e 7,15. Então, do candidato 2, né? Então, nesse caso, o nosso candidato número 2, candidato 2. A média ponderada dele, né? Então, nós temos a M média ponderada do candidato 2, que foi 7,95. Aí, nessa mesma questão, ele pergunta para vocês: e qual obteve a menor média? Então, a menor média foi do candidato vamos lá, 7,15, 7,45. Uma casa após a vírgula vai me indicar. Então aqui é 4 e aqui é 1. Então esse aqui é menor que aquele. Então nós temos, foi o candidato número 3. E a média do candidato 3, como a menor média, foi igual a 7,15. Aí vocês dizem assim: professor, mas observa aqui, ó, ele teve umas notas melhores que os outros, olha só, mas nem por isso, no caso da média ponderada, é onde tem maior peso, vai sempre apresentar o maior valor. Então, nesse caso, nós temos aqui essas duas situações. Vocês observaram que na letra B não é só uma resposta, ele faz duas perguntas dentro de uma. Ele queria saber a maior média, né, quem teria a maior média e quem teve a menor média. Aí vamos continuar agora, letra C. Na letra C ele pergunta assim: a média para ingressar no curso deve ser igual ou superior a 7,5. Qual candidato conseguiu esse resultado? Então, analisando as três notas, né, as três médias, nós vamos perceber que a melhor nota ela teria que estar acima de 7,5. Então nós temos aqui o candidato de número 2, ele ingressou sem nenhum problema. Já o candidato número 1, se tivesse uma vaga a mais, por aproximação, ó, ele poderia se conseguir também, estaria ali no limite, tá? Aí nesse caso ele pergunta qual candidato conseguiu e nós percebemos aqui que esse candidato foi o candidato de número 2, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui para responder ela para vocês, só um instante. Vamos apagar aqui. Então, nesse caso, ele pergunta lá, a média para ingressar no curso deve ser igual a 7,5. Qual candidato conseguiu esse resultado? Então, a letra C foi o candidato número 2. Número 2, né? Ou vamos colocar como está no livro, candidato 2. Ele é certeza, né? E como eu disse, por aproximação, você poderia considerar aí também, né, por aproximação, que não é nada garantido, que nesse caso o candidato 1 poderia até entrar, desde que tivesse mais de uma vaga. Nesse caso não temos mais de uma vaga, então por isso só o 2. Na letra D, ele diz assim, letra D. Se pudéssemos considerar a média aritmética simples, qual candidato ingressaria? Então aqui nesse caso nós vamos ter que fazer a média deles simples, né? Porque fizemos a ponderada. Então agora, já que ele quer a simples, nós vamos fazer a simples de cada um deles. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer a média de todos os candidatos. Aqui eu vou colocar assim, candidato 1, né? Candidato 1. Vamos fazer a média. A média aritmética é só o M, né? Estão lembrados disso que eu falei para vocês? Que nesse caso nós vamos usar somente a letra M. Então, candidato número 1, M1, média aritmética. Então, a média aritmética não soma todas as notas. Então, ele tirou 8 mais 5,5 mais 9. Tudo isso nós vamos dividir por 1, 2, 3, né? Então vamos dividir por 3, que é o número de parcela. O 5, o 3 e o 2, que era peso, eles não vão entrar aqui nessa média, porque a gente só quer a média aritmética. Então vamos fazer essa média aqui, média 1, vai ser a soma. 8 mais 9, 17, né? 17 com mais 5, 22, 22,5. 22,5 dividido por 3.
Nós já sabemos que 22 dividido por 3 vai dar 7, 3 vezes 7, 21. Para 22 falta 1, vai ficar 15 por 3, que vai dar 5. Deu 7,5. Né? Vamos para a próxima. Agora nós precisamos fazer do candidato 2. Candidato número 2. Vamos fazer a média dele aqui em cima, tá, gente? Vou apagar para a gente fazer desse lado. A média do candidato 2. Então vamos lá. Média do candidato 2, nós vamos pegar lá e vai fazer. Candidato 2, média somente o M, né, que é aritmética. Então nós vamos ter lá a soma do candidato 2. 9 mais 6,5 mais 7,5. Então tudo isso dividido por 3. A média é igual 9 com 6, 15, 15 com 7, 22, 23,23 vai ser dividido por 3. Então aqui nós vamos achar uma média exata, vai dar 3 vezes 7, 21, vai ficar vírgula, 21 para 23 falta 2, aí eu vou ter 2 por 7, 2 por 7 já não vai dar, né? Vai dar 7, vamos pegar aqui, 23 dividido por 3. Então vamos pegar 3 vezes 7, 21, sobram 2. 2 não dá, vírgula 6, vai dar 7,666 infinitamente. Vamos agora para a próxima, né? Que seria o candidato 3. Vamos terminar aqui nosso candidato 3. Candidato 3. Vamos fazer a média dele. A média desse candidato é a soma de todas as notas dele. Então ele tem 7,5 mais 6 mais 8. Tudo isso dividido por 3, então nós temos a média do candidato 3. 14, 21, 21,5, 21,5 dividido por 3. 3 vezes 7, 21. 21 vai sobrar... 3 vezes 7, vamos pegar, fazer a conta, professor, deixa de preguiça, vamos lá. 3 vezes 7, 21, para 21 nada. Vírgula, baixamos o 5, 5 não dá, acrescentamos um 0, 50 por 3, 5 por 3 vai dar 1, 3 vezes 1, 3, para 5, 2, então vai dar 1,6666 infinitamente, então deu 7,1666 infinitamente. Aí nós achamos a média aritmética dele. E ainda nesse exercício ele fala lá na letra E, né? Com base nos resultados obtidos nos itens anteriores, descreva sua opinião sobre o processo do ingresso pelo cálculo da média ponderada argumentando-a. Então, olha só, ele pede para você escrever, essa resposta é muito pessoal, então eu deixo para cada um de vocês, tá? Mas se vocês puderem analisar, vocês veem que a prova foi feita em média ponderada por uma questão de priorizar o que mais interessa para essa empresa que realizou o concurso. Porque quanto mais eu coloco a área específica de conhecimento da minha empresa, mais cobrança sobre essa área eu vou fazer do meu candidato. E na média aritmética você percebe que ela é facilitadora, ela facilita para todo mundo, porque quem tem um domínio maior no conhecimento pode sair superior ao outro. Então ele quer que você descreva isso com as suas palavras, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, tá? A minha aula para vocês, minha tarefinha ficou 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lembrando que o 7, ele começa na página 215, mas ele dá continuidade 216. É porque esse exercício tem bastante imagem de conhecimento de leitura, tá? Os demais exercícios que eu não fiz para vocês aqui hoje, vai estar postado para vocês no gabarito, tá? Na próxima semana, depois da prova de vocês, que será no dia 15, né? Depois da nossa prova, dia 15, eu vou postar para vocês o gabarito, tá certo? Fica aqui um grande abraço a todos e bons estudos na casa de vocês aí, tá? Se cuidem!